Você já meditou no fato de que às vezes vivemos como se a vida acabasse quando o corpo perece? Você já refletiu na verdade de que por vezes vivemos como se o túmulo, a sepultura, fosse o fim da linha do ser humano? É só que nós cristãos cremos piamente na imortalidade da alma, bem como na ressurreição do corpo. Mas o ponto nevrálgico não é se estamos crendo teoricamente nessas verdades, mas se estamos vivendo sob essas verdades. É por isso que o teólogo e o lutador pelas causas sociais, Martin Luther King, vai dizer o seguinte: o mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo. E o mundo, e mesmo a igreja, está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. Há, portanto, nos dias de hoje, um ressurgimento do epicurismo. O seu correlato moderno é o materialismo, é a crença de que nada existe além do aqui e agora. Não há eternidade. Então, portanto, vivamos agora, porque comeremos e morreremos. Mas nós, cristãos, sabemos que existe uma eternidade, que existem realidades como o céu e como o inferno. Mas muitas vezes temos vivido de forma incoerente, de forma inconsistente com esse conjunto de crenças que temos, com a nossa cosmovisão cristã. Nesse sentido, o ateu teórico costuma ser mais consistente e coerente com aquilo que crê, visto que ele vive tendo em vista que não haverá eternidade. Então ele vive como se não houvesse céu, como se não houvesse inferno, como se não houvesse a pessoa de Deus. Por vezes mal conhecemos os nossos vizinhos, mal os cumprimentamos. No trabalho, escondemos as nossas identidades celestiais, vivemos como crentes 007, James Bond. Na escola, na universidade, muitas vezes nos associamos às rodinhas onde há piadas grosseiras, conversas profanas e olhares pecaminosos. Nesse sentido, o nosso cristianismo pode ser melhor definido como um ateísmo prático. Paulo, certa feita, disse: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. É lógico que os destinatários de Paulo aqui são os irmãos em Corinto, mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, se deixou gastar pelo evangelho para pregar a todas as nações, a toda tribo, a toda língua. E o ponto nevrálgico da questão não é se o nosso coração anseia ou deseja isso ou aquilo outro dos bens terrenos, mas se o nosso coração tem sido consumido pelas coisas dessa terra. Na verdade, o cristão deve ter o seu coração consumido pelo coração do evangelho. Eu quero repetir, na verdade, o cristão deve ter o seu coração consumido pelo coração do evangelho, pelo Cristo e este crucificado, a mensagem que é o epicentro do evangelho. O cristão deve ter o seu coração consumido pela paixão pela glória de Deus. O cristão deve ter o seu coração consumido pelas verdades eternas, imutáveis, inefáveis do evangelho. Em suma, o cristão deve ter o seu coração consumido pela eternidade. Há, portanto, um jeito muito simples de sabermos, de avaliarmos. É uma espécie de termômetro, uma espécie de pedra de toque, uma maneira de aquilatarmos se o nosso coração está sendo consumido pelas coisas dessa terra ou se o nosso coração está sendo consumido pelas verdades eternas do evangelho. E sabe qual é? É o quanto temos falado de Cristo. É o quanto temos anunciado do seu evangelho glorioso, das suas palavras de vida eterna. Se nós cremos na realidade do inferno, não é possível que vejamos ímpios e mais ímpios à beira, o precipício do inferno, e não falarmos de Cristo a essas pessoas, e não anunciarmos das verdades gloriosas, celestiais, eternas do evangelho. Nesses últimos dias urge a necessidade premente, a necessidade que nos comprime de falarmos
da verdadeira graça do Evangelho. Mateus capítulo 12, versículo 34 diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? O que transborda do nosso coração? É certo que um cristão deve ter nas suas entranhas, no mais profundo da sua alma, as verdades calcadas do Evangelho. Mas é certo também que se alguém olhar para ele e ver a sua superfície, deve ver também as verdades, as águas banhando do Evangelho na sua superfície. Então, o que temos anunciado? Nós temos falado das verdades eternas e gloriosas de Deus ou temos falado das ilusões efêmeras desse mundo? Temos falado das glórias celestiais ou das sombras terrenas? E eu finalizo com uma citação de Richard Baxter, que diz o seguinte: sem a certeza de pregar novamente, preguei como um homem moribundo a homens moribundos. Ou seja, Richard Baxter tinha a morte às suas costas. Ele sabia que a qualquer momento poderia morrer, e ele sabia que os seus ouvintes a qualquer momento poderiam também perecer. Por isso ele pregava como um moribundo a homens moribundos. Que sejamos como os 4 leprosos de 2 Reis 7, que foram até o arraial dos sírios e perceberam que tudo estava vazio, que os sírios haviam ido embora, haviam se debandado. Então eles se fartaram, beberam, comeram, pegaram roupas para si, pegaram também prata, e aí perceberam que eles precisavam anunciar essas boas novas, não somente à cidade, mas como ao rei. Que vivamos e preguemos como quem vive consumido pela eternidade. Que Deus te abençoe.